Olá pessoal, então como eu disse na aula anterior, eu vou fazer uma explicação, tentar fazer uma explicação para vocês aí de alguns conceitos de posicionamento de objeto em HTML, tá? E para isso eu vou tentar fazer uma analogia, eu acredito que vai ajudar muito vocês a entender o que eu quero explicar, tá? Eu fiz uma pequena apresentação simples aqui para a gente fazer essa analogia. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Imagina isso aqui, uma parede de uma casa, uma parede simples, lisa, que ela foi recém-construída e eu quero colocar um quadro nessa parede, né? Então eu vou falar pro meu decorador, ó, coloca o quadro na parede, né? Diferente do decorador, né, que já tem os bons sensos, já está pré-estabelecido que é esteticamente correto, no computador não tem. Então quando eu jogo no computador e falo, ó, põe o quadro na parede, né? O que o computador faz? Ele simplesmente joga o quadro lá na parte superior esquerda, simplesmente coloca lá, né? Então ficou estranho, né? Não é isso que eu queria deixar um quadro, não fica legal chegar numa casa, imagine se chegar numa casa e ver um quadro que está lá no teto, né? Bem lá no teto, e não faz sentido algum. Normalmente o quadro fica bem posicionado, ele fica bem centralizado. Então isso acontece em HTML quando a gente coloca os objetos na página. Foi isso que aconteceu com a nossa página, lembra? Quando nós colocamos a imagem lá, a imagem ficou solta à esquerda, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente ver como tinha ficado a nossa imagem. Deixa eu ver, tá aqui. Então ela ficou aqui, ó, solto à esquerda, sem sentido algum. Não é isso que eu quero deixar uma aparência mais agradável, né? Então voltamos à nossa apresentação aqui. Então imagina, né, essa parede é uma analogia dessa parede colocando um quadro, ok? Então no computador, para HTML, eu preciso especificar algumas coisas, tá? Para que esse quadro fique posicionado da melhor forma, da forma mais adequada. Então para isso vamos fazer mais uma outra analogia aqui. Imagina a parede, então eu quero colocar um quadro. Quero colocar o primeiro quadro, então esse quadro está posicionado aqui, eu defini a posição dele e eu defini a posição de um segundo quadro, tá? Então aqui imagina, eu tenho dois objetos. Como se fosse uma página HTML, eu tenho duas imagens aqui. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender dos objetos em HTML é o conceito de margem, tá? Então, todo objeto ele tem que respeitar e você tem que definir margem esquerda, que é a margem daqui dessa borda do quadro até a parede, até o limite da parede, então essa é a margem esquerda. A margem, todo tem uma margem inferior, né? Que é a margem do começo a parede, o piso aqui até a borda inferior do objeto, no caso aqui o quadro, isso é a margem inferior. A margem superior é a mesma coisa, e também você tem a margem direita. Então você consegue dizer para o computador, ó, eu preciso que esse objeto fique exatamente nessas posições, respeitando essas dimensões, essas coordenadas. Pessoal, eu não coloquei aqui, tá? Mas aqui também precisa ter uma informação. Esse objeto aqui, quanto de margem direita ele vai ter referente ao segundo objeto, ok? E esse aqui é também a mesma coisa. Quanto de margem esquerda esse objeto aqui vai ter desse outro, tá? Então, primeiro conceito importante em HTML, eu preciso saber que eu tenho que trabalhar com margem. Eu não posso simplesmente jogar o objeto lá. O computador é muito burro, ele precisa de algumas regras, então eu preciso definir quais são as regras de margem que eu vou usar. Primeiro conceito, margem. Segundo conceito, então vamos lá, margem, o que é margem? Espaço fora da borda da caixa, separando-a de outros elementos. Então, conceito aqui para a gente guardar, margem é o espaço. Então, qual é esse espaço? Qual é esse espaço? Qual é esse espaço? Este e este. Quais são os espaços de margem? Então, tudo que eu falo, quando vai definir uma posição de um objeto, qual a margem? Que margem que você vai usar? Ok? Então, esse é o conceito de margem. Continuando, então, outro conceito importante é a borda. Então, vamos imaginar aquele quadro, tá? Em HTML, nós temos três conceitos importantíssimos de posicionamento. Então, o primeiro é a margem, nós já vimos, espero que você tenha entendido o conceito de margem. E nós temos a questão da borda. O que é a borda? Nesse exemplo desse quadro aqui, está claro o que é a borda, é a moldura do quadro. Então, isso aqui é a moldura, é a borda. Então, eu tenho que definir qual o tamanho dessa borda, qual é a espessura, quanto vai daqui até aqui, qual é a espessura da borda. Eu tenho que definir para poder saber como vai ficar o meu objeto, tá? Então, segundo conceito, nós entendemos o conceito margem e agora entendemos o conceito borda. É isso aqui que quer dizer que representa a borda, ok?
Ok, então vamos lá. Aí tem outro tipo de quadro também. Por exemplo, esse quadro aqui tem um detalhe importante. Diferente desse anterior, deixa eu voltar aqui no anterior. No anterior a imagem, a pintura está grudada na borda, não tem separação alguma. Ele está direto na borda. Mas aqui não, na próxima figura, a gente vai ver que existe um espaço da imagem referente à borda. Esse espaço a gente chama de padding. Ok? Então é o terceiro conceito. Eu posso especificar para o meu HTML qual é o padding que eu quero de cada objeto. Tá? Então esse espaço que está em branco aqui é o padding do meu objeto. Aqui é o objeto, né? Esse azul que ele mostra aqui é normalmente o tamanho do objeto que vai ocupar na tela. Então aqui eu tenho a figura, eu tenho padding, eu tenho margem, borda, padding. São os três conceitos importantes que nós vimos. Então, recapitulando aqui, então, bom, margem é tudo que os espaços que tem fora do objeto, ok? A borda é no exemplo de uma moldura, de um quadro, é uma moldura, é fazer uma analogia para que você gravar essa borda, como é o conceito, e o padding é esse espaçamento que tem dentro da figura até a borda. Né? Então isso a gente chama de padding, ok? Mas vamos ver isso agora em termos de código, né? Ficar mais fácil para a gente entender. Então vamos lá, vou abrir o código aqui para a gente ver. Eu fiz um exemplozinho aqui simples para a gente testar, ok? Vamos lá, então eu fiz aqui um código HTML, vamos interpretar esse código aqui. Eu fiz um código simples, exemplo de margem de preenchimento, tá? E falei aqui, ó, exemplo de margem de preenchimento. Esse é um exemplo simples para demonstrar o preenchimento em HTML e CSS, ok? Então eu rodei a página, tá aqui. E aí eu criei alguns estilos aqui, né, um arquivo style, para eu poder trabalhar e ver como vai ficar a diferença disso. Então eu vou aqui no estilo, no arquivo estilo. Aqui então, beleza, ó, então eu criei um estilo. Então eu criei dois objetos, o container e o conteúdo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, no container aqui eu coloquei uma cor, não estamos falando nisso agora, vamos falar de margem. Então aqui no container eu coloquei o 20 pixels de margem. O que quer dizer isso? Então eu vou colocar aqui, só para você interpretar bem, eu vou colocar aqui 5 de margem. 5px, ok? Vou salvar e vou mandar atualizar a nossa página. Ó, ele grudou mais aqui. Eu vou colocar 50 agora para vocês perceberem a diferença. Vou salvar e vou executar aqui. Ó, ele posicionou, tá vendo? Ele mudou a posição. Você deve ter percebido, né? Se eu aumentar aqui para 150, salvar. Ó, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a margem. Como eu não especifiquei a esquerda ou direita, ou inferior ou superior, ele está fazendo a separação igual. 150 pixels aqui, 150 pixels aqui e para baixo também. É assim que ele faz. E o interessante, que não sei se vocês perceberam, mas ele ajustou o texto de acordo com a margem que eu coloquei. Se eu colocar 250 aqui, estou exagerando para vocês verem realmente a diferença. Atualizo aqui, ó. Ficou, diminuiu o texto, ajustou o texto. Ok? Então vamos voltar aqui agora na margem de 10. Vou salvar. Vamos atualizar aqui. Ó, voltou para cá. Então eu coloquei a margem de 10. Agora o padding. Lembra que eu falei do padding, daquele exemplo da figura lá, do quadro? Vou mudar o padding para a gente ver o que acontece. Vou mudar o padding aqui para 50. Vou salvar e vou atualizar. O padding é esse espaço aqui, ó. Esse espaço. Então eu tenho a margem, que é isso aqui, tá? Vou aumentar um pouco a margem aqui para ficar melhor para a gente salvar. Aqui. A margem é essa margem esquerda, superior e direita e inferior. O padding é esse espaço aqui, ok? E agora a borda. A borda, eu vou falar 50px aqui também, salvar e vou atualizar. Olha, a borda ficou muito mais grossa. E eu estou dizendo que essa borda ela é na cor azul, tá? Então vamos colocar aqui 30, salvar, diminuiu a borda. 10, salvar, diminuiu a borda. Ok? Então você consegue trabalhar esse conceito. Então você define quanto que você quer para posicionar esse seu objeto. Agora o conteúdo, que é essa caixa nessa outra cor aqui. Eu vou mudar aqui também. Eu vou dizer que o padding, olha para você ver, ele está com 10. Eu vou pôr um padding de 5. Vou diminuir o padding, ok? Salvei. Vou atualizar. Olha o que aconteceu.
ficou muito próximo aqui o texto da borda, entendeu? Então eu diminui o padding. Se eu aumentar o padding para 50, olha o que vai acontecer. Aumentou muito, distanciou o meu objeto, que nesse caso aqui é o texto, da borda. Então, para isso que funciona esses conceitos, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para 20, tá um tamanho legal. Vou atualizar. E agora eu vou aqui, como eu falei, a margem aqui, eu não defini qual margem. Eu vou trabalhar com um pouco de margem aqui nesse objeto. Eu vou colocar agora margem, e eu posso escolher margem esquerda. Eu vou falar que a margem esquerda tem 50 de pixel, ok? Vou salvar, eu estou mexendo nesse objeto, ok? Vou atualizar. Ó, só esse lado esquerdo modificou. A margem direita se manteve. Eu mexi só na esquerda, ok? Vamos lá, vou aumentar aqui para 150 para vocês verem. Estou exagerando nos números para você perceber o efeito no objeto. Ok, olha para você ver. Então aqui eu estou movimentando. Agora se eu falar assim, tá, além da margem esquerda, eu quero também mexer na margem superior, que é o top, eu quero mudar para 50 pixels, ok? Vou salvar e vou mudar a executar. Ó, mudou, o objeto mudou. Então o que é esse padding? É a distância desse objeto, do objeto aqui no caso é o texto, da borda desse objeto. Eu não tenho borda nesse objeto. Vamos colocar uma borda nele? Border, 2 pontos. Vou colocar 5 px de borda aqui, certo? Salvar e vamos dar a executar. Faltou eu colocar uma cor aqui, né? Vou colocar vou dizer que é uma borda sólida e vou pôr uma cor black. Ok. Vamos salvar e vamos executar. Aqui, ó, tá vendo? Colocou uma borda. Então, gente, quando eu ponho essas regras aqui dessa margem esquerda, eu tô falando é referente desse objeto à borda. Então, se eu aumentar aqui, vamos aumentar top, vou aumentar para 150. Então, eu espero que esse texto tem que se movimentar um pouco para baixo. Movimentou, tá vendo? Então, esse é o conceito do objeto que eu tô mexendo, tá? Então, é o conteúdo esse conteúdo ele está mexendo de acordo com os meus parâmetros que eu estou colocando aqui. Vou diminuir aqui para 15. Vamos executar. Aqui. Esse conteúdo é essa margem que eu estou mexendo agora. Então, esse conteúdo, essa margem. A margem desse objeto aqui em cima. Se eu colocar 150, esse quadro azul, que da borda azul, ele vai descer um pouco mais. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Desceu, tá vendo? Ele desceu. E como eu falei, eu não estou definindo se é a margem esquerda ou direita, ele tá aplicando as medidas proporcional para esquerda, direita, superior, inferior. Como inferior não tem nada, ele está só fazendo esquerda, direita e superior. Ok? Então, gente, esses 3 parâmetros são muito importantes para você tratar objetos na nossa página de HTML, tá? Então, eu espero que você tenha entendido essa analogia, espero que tenha ajudado a você entender esse conceito. Vou salvar aqui. E é assim que a gente vai trabalhar com os objetos. Então, são esses detalhes que nós vamos definir. Essa é uma forma de mostrar como nós vamos definir o posicionamento de um objeto na nossa tela. E o mais legal disso tudo, né, que você olha, observa aqui um detalhe, ó, tá vendo? Quando eu mudo o tamanho da minha página, ó, ele ajusta o documento. Ele mantém os parâmetros que eu coloquei, mas ele ajusta o documento. Isso é legal. Isso é muito importante quando você faz uma página correta, define as regras. Se ele usar num tablet, num celular, qualquer coisa, qualquer dispositivo que ele use, a aparência vai respeitar as regras que a gente colocou, determinou, ok? Então eu espero que você tenha entendido esse conceito, margem, padding e border, que são muito importantes, nós vamos usar bastante na elaboração da nossa página. Isso para quem está aprendendo HTML é muito importante. Espero que você tenha entendido essa analogia, tá bom? Obrigado, espero na próxima aula. E se você acha que esse vídeo foi útil, clique em curtir, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdos assim.